Oi pessoal do YouTube, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Terças Criminais. Essa semana a gente vai falar sobre uma assassina chamada Sharon Elizabeth Cann. O caso de hoje tá muito bom e antes de seguir pro caso, vou pedir que você curta logo esse vídeo e se inscreva no canal, que assim você me ajuda muito. E é isso, vamos começar o caso de hoje. Ela nasceu com o nome de Sharon Elizabeth Hall. Ela nasceu em 30 de novembro de 1939 na cidade de Independence, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Não existem muitos dados sobre como foi a sua infância, como ela era na sua infância, até mesmo pra gente conhecer ela desde o princípio. Mas o que se sabe é que ela morava com os seus pais, eles chegaram a se mudar para Washington, passaram um tempo lá e depois voltaram de novo para a cidade de Independence. E é nessa cidade, aos 16 anos, que ela vai conhecer o seu futuro marido, James Cann. Ele tinha 22 anos de idade, era um estudante universitário e eles se conheceram num evento em uma igreja. Era verão, então eles começaram a namorar durante esse verão, ficaram juntos, mas depois, no outono, que começava ali no final de setembro, ele tinha que voltar para a faculdade e ele fazia faculdade em outro estado. Então, querendo ou não, ia ter essa separação. Mas a Sharon, ela tinha uma ambição, um desejo de sair da cidade. E o que acontece, logo depois que ele parte, ela escreve uma carta para ele. Nessa carta, ela diz que está grávida. Essa informação eu particularmente não sei se é verdade, não sei se ela fez isso só para ele voltar, isso é uma opinião minha, mas ela disse na carta que estava grávida, ele recebeu a carta e tudo mais. Assim que ele soube, ele interrompeu a faculdade e voltou para a cidade de Independence, que era para eles casarem. Eles ficaram em Independence, acredito que até mesmo para conversar com as famílias e tudo mais, mas eles se casaram mesmo em Salt Lake City, que fica em Utah, o estado que ele estudava. E eles se casaram lá formalmente depois que a Sharon completou todo ali o ritual Mormon que ela tinha que cumprir, não sei o que era, mas era algo dos Mormons, e eles se casaram. Depois disso, eles foram morar na cidade chamada Provo, que era a cidade onde ele estudava, e aí ele voltou de novo para a faculdade, começou a estudar, mas ele não conseguiu terminar o período, pois ele teve que interromper de novo os estudos dele. Não se sabe o motivo exato dele ter interrompido novamente, pois eles estavam morando em outra cidade, mas aí eles voltam de novo para Independence. E lá, acredito que eles já tinham um emprego certo, porque chegando lá, o James começou a trabalhar como engenheiro elétrico e a Sharon, ela cuidava de uma loja e também algumas vezes trabalhava como babá. Nesse meio tempo, sabe-se que a Sharon perdeu o bebê, aquele que foi o motivo do casamento dela com o James, mas pouco tempo depois, em 1957, ela dá à luz a uma menina chamada Dana. E pouco tempo depois, eles também tiveram um menino chamado Troy. Essa foi mais ou menos a história dela com o James, como tudo começou. Eles tiveram 2 filhos e tudo mais, e agora a gente vai partir para um outro lado da história que fala mais das intimidades da Sharon. Em 1960, a Sharon, com 2 filhos, ela tinha um caso com um homem chamado John Bowles, que era um antigo amigo do ensino médio dela, e eles se encontravam com bastante frequência. A Sharon, dentro de casa, ela era uma mulher que gostava de muito luxo, de gastar bastante, mas o dinheiro da família não era suficiente, inclusive era constante motivo de discussão entre ela e o James, pois ela que ficava de pagar as contas de casa, e ela dizia pro James que sempre estava tudo pago, tudo certo, mas era mentira, ela gastava sempre todo o dinheiro, e com isso a família foi contraindo muitas dívidas, o que fez o James ficar sem escolha a não ser querer se divorciar da Sharon, não só por conta disso, mas também porque ele já estava desconfiando que ela o traía. Ele trabalhava à noite e acredito que isso ajudava bastante ali a Sharon a dar suas escapadas, pois eles se encontravam à noite, que era mais escondido e tudo mais. Isso já era 1960, o James estava realmente decidido a se divorciar por conta de todas as mentiras,
Mas isso foi no dia 18 de março, ele foi ter uma conversa com os sogros, pois ele queria primeiro avisar os sogros, falar tudo o que estava acontecendo e falar para eles do desejo que ele tinha de se divorciar da Sharon. E os sogros, como eles eram muito religiosos, eles eram mormons, eles insistiram para o James para ele não desistir da Sharon, para ele não se divorciar. Só que além disso, a Sharon ela já sabia desse possível divórcio. E ela disse que ela só aceitaria essa condição do divórcio se ela ficasse com a guarda da filha e se ela recebesse uma pensão de $1.000. O James disse que concordava e então assim eles iriam prosseguir com o divórcio. Só que se isso acontecesse, a Sharon ela perderia o direito do seguro de vida do James, no qual ela só teria direito se fosse esposa. Se ela fosse ex-esposa, ela não teria direito a esse dinheiro do seguro. Como ela já desconfiava desse divórcio antes e tudo mais, e ela tinha o John como seu amante, ela ofereceu para o John $1.000 para ele acabar com a vida do James, ou para que ele encontrasse alguém que fizesse isso por ela. Só que parece que ela não conseguiu, pois no dia 19 de março, às 5:30 da tarde, era um sábado, segundo familiares, o James teria falado com Sharon que na segunda-feira ele pediria o divórcio formalmente. A Sharon pensou que a coisa sensata a se fazer seria tirar a vida do marido, e foi o que ela fez. James estava cochilando e Sharon atirou contra o marido na cabeça, acabando com sua vida na hora. Mas o que vocês não sabem é que toda a culpa cairia em cima da filha de 2 anos do casal, a Dana. Depois que o marido morreu, a Sharon ligou imediatamente para a polícia e ela estava chorando muito e ela relatou aos policiais que nesse dia eles iriam para algum evento da igreja. E ela estava no banheiro já se preparando. Nisso que ela estava no banheiro, ela disse que ela começou a ouvir a Dana falar pro pai, perguntar pro pai, como é que mexe? Como é que funciona isso? E aí, depois disso, ela disse que ouviu um tiro. E aí ela correu pro quarto e encontrou a criança ao lado do corpo do pai na cama. Isso foi tudo o que a Sharon relatou. A polícia ela não conseguiu pegar nenhuma impressão digital na arma, pois a arma estava muito lubrificada, estava muito oleosa, então não deu para recuperar nenhuma digital. Mas eles também não fizeram nenhum teste de resíduo de tiro para detectar os vestígios do disparo, tanto em Sharon quanto na Dana. E resumindo, a culpa realmente caiu em cima da filhinha do casal de 2 anos de idade. Ninguém desconfiava da Sharon, inclusive familiares, amigos, até vizinhos relataram sim para a polícia que o pai, o James, ele tinha o hábito de deixar as crianças mexerem na arma. Então, com essa informação, acredito que a polícia não viu por que investigar mais a fundo. Mas, além disso, também, eles meio que deixaram uma arma com a Dana para ver se ela tinha força ali para puxar o gatilho. Sim, e parece que sim, ela teria força para disparar uma arma. E foi isso que aconteceu. O que me chamou a atenção era que ninguém desconfiava da Sharon. A Sharon estava à beira de um divórcio que não seria favorável para ela e ninguém pensou nisso, porque todo mundo sabia do divórcio. Mas ninguém desconfiava dela. Ela era uma mulher muito simpática, muito doce. Então, ninguém desconfiava. Resultado, como ela ainda era esposa do James, ela recebeu o seguro de vida, o valor do seguro de vida em torno de $29.000, que na época de 1960 era bastante coisa. Depois disso, a arma do crime, que era ali do James, ficou na polícia, ficou ali com os policiais. A Sharon tentou reaver muitas vezes essa arma, mas ela não conseguiu. E depois disso ela pediu então que um amigo comprasse uma arma para ela, mas uma arma que não fosse no nome dela, que fosse no nome dessa outra pessoa mesmo, que ela não queria uma arma no nome dela. Como ela já estava com bastante dinheiro, ela comprou um carro que ela queria há muito tempo, que ela vinha pedindo do James, mas que ele não tinha como comprar, que era um Ford Thunderbird azul. Ela comprou ali à vista mesmo. E várias semanas depois dessa compra,
Ela foi instalar o ar-condicionado no seu carro e o vendedor convenceu ela a trocar por um novo Thunderbird, mas que já vinha com o ar-condicionado instalado por uma diferença de $500. A Sharon gostou do vendedor, achou ele muito bonito. Ele se chamava Walter Jones. Ela voltou várias vezes para fazer mais trabalho em seu carro e aí eles começaram um caso. Ela conheceu o Jones em 18 de abril de 60, praticamente um mês após a morte do seu marido, e começou um caso com ele, que também era casado. Depois, ela fez uma viagem para Washington para visitar um primo, e quando voltou, ela disse para o Jones que estava grávida e que ele teria que se casar com ela. Acontece que o Walter Jones ele não tinha pretensão nenhuma de ficar com ela ou de se divorciar da esposa. Pelo contrário, quando ele soube da gravidez da Sharon, ele terminou tudo com ela, o que deixou ela bem furiosa. A Sharon, que tinha acabado de se livrar de um crime, ela poderia muito bem se livrar de outro na cabeça dela. Como ela tinha mais um problema para resolver, ela também, na cabeça dela, tinha que matar esse problema. E qual era o problema? A esposa do Walter. Ela sabia quem era a esposa dele, ela se chamava Patricia Jones, e no dia 26 de maio de 1960, a Sharon entrou em contato com a Patricia em seu escritório e disse a ela que o Walter estava tendo um caso com sua irmã, uma irmã que não existia, óbvio. O caso era com ela mesma. E aí, elas marcaram de se encontrar naquela noite para falar mais a respeito e depois Sharon a deixaria próxima de casa. Acontece que a Patricia, ela avisou a muitos amigos antes de deixar o escritório, ela avisou que sairia com a Sharon, o que não foi muito favorável para ela. E aí, nessa noite, a gente não sabe dos detalhes do que aconteceu, mas a Patricia nunca mais voltou para casa. A Sharon acabou com a vida da Patricia. A Patricia foi dada como desaparecida, ela não voltou para casa, o marido ficou preocupado. E aí a Sharon falou pro Walter que havia se encontrado com a Patricia e dito a ela que o Walter estava tendo um caso com sua irmã, mas que teria levado Patricia de volta para casa. Walter disse à polícia que colocou uma arma na garganta de Sharon, exigindo que ela lhe dissesse onde Patricia estava. A Sharon, ela começou a encenar de que estava procurando por Patricia, ela estava junto do John, o seu primeiro amante, até que ela encontrou o corpo junto com o John no dia 27 de maio daquele ano, 1960. Patricia foi encontrada morta a tiros, ela levou 4 tiros e estava em uma pista em uma região aí da cidade. Como eu disse, a Sharon e o John estavam juntos, mas a Sharon pediu que o John contasse à polícia que ele encontrou o corpo sozinho. E ela fez isso porque ela havia rasgado as roupas da vítima para parecer que um crime sexual havia acontecido. Mas a polícia começou a questionar o John até que ele ficou com medo, claro, e admitiu toda a ideia de Sharon. O John e o Walter, eles fizeram o teste do polígrafo, eles passaram no teste. Já a Sharon, ela não aceitou fazer o teste, ela disse que ela era inocente, então não tinha por que ela fazer o teste, fora que ela disse que o advogado dela também disse que não era para ela fazer, então ela não fez. Mas no dia 1º de junho de 1960, a Sharon foi acusada do assassinato da Patricia Jones e liberada sob fiança de $20 mil. Um mês depois, a Sharon foi indiciada por ambos os assassinatos, tanto de Patricia como de James. Mas, para sorte da Sharon, a mãe dela, chamada Doris Hall, ela trabalhava simplesmente no maior escritório de advocacia da região, um dos mais renomados e tudo mais, e então a Sharon teve apoio de 2 grandes advogados para defendê-la. Como a Sharon ela estava realmente grávida do Walter Jones, o julgamento dela foi adiado. Ela ia ter 2 julgamentos separados, um para cada crime, e então a sua filha, Maria Christine, nasceu no dia 16 de janeiro de 61 e o seu primeiro julgamento foi meses depois, em junho. Esse primeiro julgamento foi sobre o caso da Patricia, um caso que teve várias testemunhas,
Muitas pessoas viram as duas acompanhadas, muitas pessoas sabiam que as duas sairiam naquela noite e muitas pessoas também foram para falar da vida sexual da Sharon, para falar o quanto ela era possessiva e controladora. E a Sharon, ela ouviu muitas pessoas falarem e ela continuava sempre plácida e muito calma. Em seguida, foi mostrado que a Sharon havia comprado uma arma, uma pistola calibre 22, mas ela disse que ela perdeu essa arma, então ela não tinha mais essa arma. Acontece que o antigo dono dessa arma estava no julgamento e ele falou que ele se lembrava de que ele havia feito alguns disparos com essa arma em uma região da cidade. E com essa informação, houve um recesso do julgamento para poder os restos desse disparo serem recuperados, para poder fazer uma comparação. Eles recuperaram essas balas, só que eles não conseguiram corresponder às balas que mataram a Patrícia. Depois de 10 dias de julgamento, com 27 testemunhas de acusação e 14 de defesa, o júri totalmente masculino absolveu a Sharon. Ela foi inocentada e depois um dos jurados simplesmente pediu um autógrafo para ela. Quanto Walter Jones, ele deixou a cidade e se casou 2 meses depois. Mais uma vez, a Sharon conseguiu se livrar de um assassinato, ela conseguiu se livrar ali de ser condenada, mas ainda havia um outro julgamento, que era o julgamento do Jones. Esse julgamento foi muito complicado, porque não foi só um julgamento, foram vários. Em janeiro de 62, teve o primeiro julgamento. O primeiro amante da Sharon, o John, ele testemunhou. Ele disse que ela ofereceu para ele ali $1.000 para matar o James. E aí a conversa teria sido mais ou menos assim. A Sharon perguntou se ele mataria o James por $1.000 e ele teria dito que não, claro que não. Ela então perguntou se ele conhecia alguém que fizesse o serviço e ele disse que sim. E ela disse, se você encontrar alguém, você me avisa. Ele teria concordado, mas a conversa teria morrido aí. Depois disso, eles ficaram por horas e horas discutindo se isso seria piada, se não seria piada, e até que depois de 51 horas de deliberação, o júri condenou a Sharon por assassinato em 1º grau e ela foi condenada à prisão perpétua. Dessa vez, a Sharon se abalou. Ela achou que fosse conseguir se livrar de novo, mas não. Só que ela estava muito confiante de que entrando com um recurso ela seria libertada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1963, a Corte do Missouri encontrou erros suficientes no registro para que ela conseguisse um novo julgamento. Houve o segundo julgamento em março de 64, mas dias depois ele foi cancelado, pois o juiz declarou ali uma irregularidade com o júri. Foi algo ali com o júri que era irregular, então ele teve que cancelar esse julgamento. E aí ela teve que aguardar novamente para um terceiro julgamento nesse caso. E o terceiro julgamento aconteceu em junho de 64, mesmo ano, que foi basicamente uma repetição do primeiro. Exceto que a Sharon, ela assumiu a posição pela primeira vez e ela voltou a culpar a filha Dana, que na época tinha 2 anos de idade, e lá ela repetiu tudo de novo de como aconteceu e etc. O John testemunhou de novo. Uma colega dela testemunhou dizendo que uma vez Sharon disse a uma colega em tom de brincadeira para ela se livrar do marido. No final das contas, o júri votou em 7-5 para a absolvição da Sharon. E aí teve que cancelar de novo, pois o júri deveria ser completamente unânime, o que não aconteceu, já que foi 7-5. E aí, mais uma vez, ela teve que esperar para um novo julgamento. Com um 4º julgamento ali em vista, a Sharon sabia que eles iriam marcar uma nova data, e aí o pulo do gato que a mulher fez. Ela estava em liberdade, e ela resolveu que ela deveria tirar umas férias para o México. Ela saiu do país enquanto aguardava um novo julgamento. Ela então foi para a cidade do México, no México, com o seu amigo, que de amigo não tinha nada, era o seu mais novo namorado, chamado Sam Pugliese. Ele era de Chicago, eles se conheciam há alguns meses e estavam no México para se casar.
Ela conseguiu deixar o país sem problema algum. Além disso, ela estava usando um nome falso de Janet Pugliese. Eles viajaram dizendo que eram marido e mulher, mas na verdade eles queriam se casar lá. Segundo Sharon, por não se sentir segura no novo país, ela resolveu comprar mais uma arma, mas ela já tinha 2 armas que ela tinha trazido dos Estados Unidos, mas não parecia o suficiente, então ela comprou uma 3ª arma. Eles estavam hospedados no Hotel Gin e no dia 18 de setembro de 64, a Sharon deixou o hotel em que ela estava. Acredita-se que ela deixou o hotel para conseguir dinheiro de alguma forma, não só porque ela já estava ficando sem dinheiro, mas também porque ela precisava ali de uns remédios. Então ela foi até um bar ali nas proximidades e ela conheceu um homem chamado Francisco Paredes Ordóñez. Eles ficaram por um tempo juntos no bar conversando e, de acordo com a versão da Sharon, que é a única, eles voltaram para o hotel em que Francisco estava hospedado, que era o Hotel Lavada, pois ele gostaria de mostrar umas fotografias para ela. Uma vez que eles estavam juntos no quarto, a Sharon disse que ele começou a fazer avanços sexuais contra ela e nisso ela foi forçada a usar a sua arma contra ele numa tentativa de se proteger. Mais tarde ela disse que não tinha intenção nenhuma de matar ele, mas o tiro pegou bem no peito e ele faleceu ali mesmo. Como houve um disparo, então fez barulho, um dos funcionários do hotel foi até o quarto para ver se estava tudo bem e quando ele abre a porta, ele é recepcionado pela Sharon com um tiro que pegou no ombro dele. Então, imediatamente, ele fecha a porta do quarto e tranca a Sharon lá dentro enquanto ele chama a polícia. A polícia não acreditou na história da Sharon. Para eles, ela havia saído naquela noite para roubar e escolheu Francisco como uma de suas vítimas, mas quando ele recusou a ordem dela de dar algum dinheiro, ela teria feito o disparo. A polícia que atendeu ao chamado prendeu a Sharon sob acusação de homicídio e agressão com arma mortal. Mas a Sharon disse que só atirou em Francisco para se defender e atirou no funcionário pois achou que ele ia entrar para atacá-la também. Só que aí a polícia pegou a bolsa da Sharon e eles simplesmente encontraram 50 projéteis. Eles também foram até o quarto em que ela estava hospedada no Hotel Gin e lá eles encontraram mais 2 armas e também encontraram o Sam Pugliese. Ele foi levado sob custódia inicialmente, sem nenhuma acusação, mas depois ele foi acusado de entrar ilegalmente no país e ainda carregando uma arma sem licença. Acredito que essas armas passaram por algum teste de balística, pois depois foi constatado que uma dessas 3 armas foi a arma que tirou a vida da Patricia Jones. Mas, como ela já havia sido absolvida, essas novas provas não valiam de nada, pois ela já foi absolvida, então não teria o que fazer. Pelo menos nessa época, não sei como é hoje. O casal estava preso e foi levado a julgamento no verão de 65. O Sam Pugliese foi absolvido das acusações e foi deportado para os Estados Unidos, mas a Sharon foi condenada a 10 anos de prisão pelo crime contra Francisco. Mas, como sempre, a Sharon achava que se ela fosse recorrer, ela conseguiria ali ou um novo julgamento, ou enfim, ela conseguiria ser absolvida. Mas, em vez da sentença ser derrubada, o júri decidiu que acrescentaria mais 3 anos na pena da Sharon. E a pena total ficou em 13 anos. E aí a gente deve imaginar o desespero da Sharon, pois ela já conseguiu escapar tantas vezes, mas dessa vez ela ficou presa. E ela, inclusive, ela era uma líder na prisão, tanto que ela foi apelidada de La Pistoleira, que depois a imprensa começou a adotar esse apelido, a imprensa mexicana no caso. Depois de 4 anos presa, a Sharon, em 7 de dezembro de 69, consegue, de alguma maneira que ninguém sabe, escapar da prisão. A Sharon não estava presente para uma chamada de rotina que acontecia na cadeia. Isso foi às 5 horas da tarde. As pessoas parece que não notaram a ausência dela nessa chamada, não sabemos se propositalmente ou não,
Mas quando aconteceu a próxima chamada, já no período da noite, e ela não estava presente, seu desaparecimento foi relatado à polícia da cidade do México apenas às 2 horas da manhã. Uma caçada começou, a polícia começou a fazer buscas em vários estados mexicanos. O FBI foi contactado e avisaram da possibilidade de Sharon ter voltado para o país de origem, o que o FBI achou improvável, e foi aí que começaram as especulações. A especulação inicial da própria polícia era de que Sharon havia subornado guardas para que eles vigiassem outras áreas enquanto ela escapava da prisão. Depois, um apagão que era incomum havia sido relatado na prisão naquela noite e no momento estimado da fuga dela, uma porta que deveria estar trancada havia sido deixada sem seguranças. Com isso, só se mostrou que a supervisão daquela prisão era muito frouxa e havia menos guardas que o necessário. A fuga foi no dia 7 de dezembro e quando foi no dia 18, o Serviço Secreto Mexicano e a Promotoria da Cidade do México alegaram que não estavam mais envolvidos na busca da fugitiva. Eles largaram de mão mesmo e não fizeram mais nada para procurar pela Sharon. E começaram-se as teorias. A Sharon, nesses anos que ela ficou presa, ela ficou fluente em espanhol. E os investigadores começaram a achar que ela passou pela fronteira do México para a Guatemala e que ela estaria vivendo lá. Além de que qualquer país que falasse espanhol, ela se daria bem, pois ela saberia como falar perfeitamente, ela poderia muito bem fugir para qualquer um deles. Fora que também ela poderia muito bem mudar de estilo, assim como a gente viu a Mary Healy. Acredito inclusive que as duas teriam sido ótimas amigas. E aí a Sharon, ela poderia muito bem mudar de estilo, deixar o cabelo crescer, ela tinha o cabelo bem curtinho. Ele poderia muito bem estar grande, estar de outra cor, ela poderia muito bem ter mudado o estilo, ter engordado mais. Enfim, muita coisa poderia mudar ali que ajudasse nessa fuga que dura até hoje. A polícia também não tinha pista nenhuma e, como eu disse, eles pararam, encerraram as buscas, mas também porque eles não tinham nenhuma pista. Outra teoria era de que a mãe dela, de alguma forma, estava envolvida na fuga. E outra teoria era de que ela tinha um namorado policial e ele teria a ajudado a fugir. A outra teoria era de que a família do Francisco a ajudou a escapar e depois eles mesmos deram um fim nela. Essa eu achei sensacional. Mas de qualquer forma, ela nunca mais foi encontrada. Ela tá fugitiva há 53 anos, então se ela ainda estiver viva hoje, ela já tem mais de seus 80 anos de idade. Quanto aos filhos, eles tinham com quem ficar, óbvio, eles ficaram com a família do pai deles. Hoje, pelo que eu vi, só as meninas estão vivas. O Troy, ele já faleceu tem alguns anos e as meninas vivem a sua vida normalmente, sem expectativa nenhuma de que a mãe volte ou de que a mãe esteja viva. Os especialistas que estudaram o caso da Sharon, eles acreditam que o primeiro crime dela foi motivado por ganho pecuniário, pois teria ali um benefício financeiro para ela, mas que depois disso ela começou a criar gosto em matar. Uma ex-professora do FBI chamada Candace DeLong acredita que a Sharon era uma sociopata, pois não havia remorso ou qualquer arrependimento e que se ela precisasse matar, ela mataria mesmo. Tem coisas que só mesmo a Sharon para responder. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo e a gente se vê na semana que vem.